Talvez algum teólogo possa estar dizendo aí, epa, peraí, o Espírito já foi enviado. Foi mesmo. Foi mesmo. Glória a Jesus. Jesus morreu na Páscoa e passou, depois que ressuscitou, 3 dias depois, ele passou por volta dos 40 dias ainda aparecendo para os seus discípulos. E 10 dias antes da festa de Pentecostes, eles ficaram concentrados ali num cenáculo, numa sala grande, né? Provavelmente a mesma onde eles cearam com Jesus. E no dia lá de Pentecostes aconteceu o derramar do Espírito Santo sobre todos eles. Isto fez toda a diferença. Jesus andou com eles 3 anos e meio. Jesus, depois que ressuscitou, ainda esteve comendo com eles, ensinando, falando para eles, até o dia que ele voltou aos céus e mandou que eles estivessem em Jerusalém esperando, porque ele ia enviar o Espírito. E ali no dia de Pentecostes aconteceu aquilo que o livro de Atos relata no capítulo 2, um som impetuoso encheu aquele lugar. E apareceu sobre a cabeça de cada um deles que estava ali algo parecido com uma língua de fogo. E eles começaram a ter um comportamento diferente, muito diferente. E esse comportamento era ruidoso, barulhento. Por quê? Porque até o pessoal que estava na rua passando lá chamou a atenção deles. O que está acontecendo aí? Esse pessoal está bêbado? A festa durou até agora, 9 horas da manhã? Não, Pedro se levantou no meio deles e começou a falar. E o que Pedro falou? Pedro falou que aqui mesmo, nesse lugar, nesta cidade, aconteceu um fato maravilhoso. E esta é a promessa que Deus fez ao nosso povo. Já aconteceu, o Messias veio e ele é Jesus. Ele morreu aqui, ressuscitou e hoje está vivo e nós somos as suas testemunhas. E eles pregavam assim, vocês que o crucificaram, vocês precisam se arrepender, para que essa bênção que vocês estão vendo acontecendo nesse momento, aconteça com vocês e com os filhos de vocês também. Houve um constrangimento muito grande naquela multidão toda que estava ali em volta daquele momento, daquele acontecimento. E a sequência disso é que eles perguntaram, o que nós vamos fazer então? Já que nós fizemos tanta coisa errada, além dos pecados normais, nós ainda crucificamos a promessa de Deus para a nossa nação, Messias. Aí Pedro fala para eles, vocês se arrependam, sejam batizados, e a promessa então está sobre vocês, a mesma oração que o pastor Augusto fez sobre os que foram batizados, vocês serão cheios do Espírito e serão também testemunhas de que Deus visitou os homens e apagou a culpa que nós não poderíamos pagar jamais diante do Senhor, ali na cruz por nós. Começou o evangelho a ser proclamado. Naquela mesma cidade onde Jesus ensinava, aquelas pessoas tinham ouvido as mensagens, as palavras de Jesus ali, naquele ambiente onde todos frequentavam, que era o ambiente do templo, não o templo em si, mas em volta do templo. Eles ficavam, era um lugar muito grande. E agora eles estavam vendo aqueles galileus falando com tanta ousadia. As autoridades ficaram também impressionadas com aquilo e tomaram a providência. Tomaram a providência. E essa providência veio na sequência de um episódio que ocorreu na entrada do templo. Um homem lá, aleijado já há muito tempo, ele pediu uma ajuda para o Pedro e para o João, que estava chegando naquele ambiente ali onde eles reuniam os convertidos, os irmãos, nessa parte externa lá, né, que é o pátio externo do templo.
E Pedro disse para ele, olha, nós não temos prata e nem ouro, o que nós temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. O coxo pulou. E o coxo era muito conhecido, ele ficava na entrada, pedindo esmola. E eles continuaram entrando, e o coxo, ex-coxo, entrou com eles pulando, glorificando ao Senhor e agradecendo a bênção. As pessoas que estavam em volta impressionadas com aquilo, e este foi o tema para a mensagem que o Pedro trouxe para eles ali naquele momento, mostrando que não foram eles, nem ele, nem João, mas o poder deste que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, é que aquele fato aconteceu. E eles muito alegres, as pessoas ali glorificando o Senhor, mas as autoridades entenderam que aquilo não podia acontecer, porque, na verdade, Jesus foi condenado por elas, principalmente por elas, ou a partir delas. Então, eles prenderam Pedro e João. Puseram a mão nele, prenderam os dois irmãos. Eu imagino o que aconteceu, como é que o povo ficou, que coisa esquisita, né? Mas, no dia seguinte, trouxeram eles um sinédrio. Estava lá aquele punhado de homem de barba branca, aquele pessoal que eram os doutores, os mais respeitados na nação, com relação ao judaísmo. Eram reconhecidos, inclusive, pelo Império Romano, porque tanto que eles continuavam funcionando. E eles, então, deram a dura nos dois. Vocês vão parar com isso. Vocês já foram longe demais. Que história é essa que vocês estão provocando? Vocês estão amotinando a cidade? Vocês estão falando a respeito deste Jesus? E os dois falaram ali o seguinte, olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. E começaram, então, a falar para eles com uma autoridade que eles falaram assim, não é possível, esse pessoal realmente esteve com ele e com Jesus. A autoridade que eles têm é uma autoridade diferente. Puseram eles para fora com muita pressão, repreensão, falando para eles se interromperem. E a coisa não parou, não. Quando eles souberam disso, a igreja se reuniu e oraram ao Senhor. E esta oração ela está registrada aqui na Palavra de Deus, eu quero que vocês me acompanhem, no capítulo 4, verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, a igreja reunida, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, o teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Salmo 2, viu? Levantaram-se os reis e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Levantaram-se Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E, novamente, todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Meus irmãos, esse quadro aqui, ele ainda é um pouco modesto em relação a esse último momento, que é o fechamento da história da igreja. O Senhor há de levantar a sua igreja com um poder diferente desse que nós já estamos acostumados. Um derramar do Espírito está vindo. Abra o seu coração, creia nisso, deseje isso e interceda por isso.
Esta oração foi uma oração unânime. E vocês também oraram unanimemente em cima desse mesmo tema hoje, aqui, logo no princípio dessa palavra. Você deseja mesmo o derramar do Espírito Santo? As coisas ao nosso derredor, as perseguições, isso faz parte. E quanto mais elas crescem, mais a manifestação do Senhor pelo seu Espírito acontece também no nosso meio. Podemos ver pela oração que a igreja fez, enquanto está tendo essa perseguição, nos abençoe para que o nome do Senhor seja ainda mais realçado. E olha, que Jesus falou para eles, vocês vão ser meus testemunhos primeiro em Jerusalém. E esses apóstolos colocaram o dedo no rosto, na direção do rosto daquelas autoridades que tinham, e falaram para eles, vocês crucificaram o Messias. Eles, então, ficaram muito mais irritados ainda. No capítulo 5, verso 12, a igreja continuou, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, que é dentro dessa área aí onde o templo estava também. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levar enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Ah, que coisa maravilhosa! Nós vamos ver isso aqui, gente? Amém, amém, amém. E era nessa unção que a igreja se movia. Versículo 17, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, olha, gente, os sacerdotes, os mesmos, tinham passado apenas uns 50 dias, talvez um pouquinho mais, prenderam os apóstolos, agora prenderam todos, e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, lhes disse, ide, e apresentando-vos no templo, onde eles foram presos, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram, dizendo, achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou. Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aquela situação ficou tensa.
Então se levantou o professor de Paulo, que vai aparecer daí para frente. Talvez através desse mesmo homem, Gamaliel, Paulo já tinha alcançado uma posição alta, embora não ainda um ancião, uma pessoa reconhecida diante do povo para fazer parte do Sinédrio, mas ele estava a serviço do Sinédrio. O professor dele, Gamaliel, ele se apresenta nesse momento. Então, os sacerdotes, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. A dureza do coração é assim, gente. Com toda evidência, Satanás ainda se levanta, endurecendo o coração dos homens, e aquilo que eu creio ser a blasfêmia contra o Espírito Santo acontece, se evidencia. Diante do fato, a pessoa nega, atribuindo aquilo a coisas que não são de Deus. E Jesus fala, para esse pecado aí não tem perdão, não. Mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, ele tinha muita autoridade, era muito reconhecido, mandou retirar os homens por um pouco, os discípulos, e disse então no Sinédrio o seguinte: israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois disso, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora, pois, vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamados apóstolos, açoitaram os apóstolos. E ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Outra vez. Agora os apóstolos, né? Primeiro foi Pedro e João. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Aquele que foi morto naquela cidade, ressuscitou, mostrando ser ele realmente o Messias prometido. Ele falou: vocês vão ficar em Jerusalém, onde eu recebi toda essa pressão das autoridades, vocês vão falar na frente delas, diante delas, e vocês vão dar o meu testemunho. E o Espírito Santo fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Ficou muito evidente. Muitos se converteram, entregaram suas vidas a Jesus, inclusive sacerdotes. E a igreja crescia, se desenvolvia. Mas Jesus falou para eles: é Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eles não saíram de Jerusalém. O testemunho deles era tão forte que, embora a oposição das autoridades, eles continuaram. Mas faltava ir até Samaria. Faltava ir até os confins da terra. Essa mensagem, meus irmãos, por isso eu quero que você entenda sempre isso. Esse ministério aqui, ele tem missões como alguma coisa que faz parte dele. Isso é nosso DNA. Nós queremos ir até os confins da terra e já pusemos o pé na estrada. Por isso que nós falamos sobre missões aqui, por isso que é tão importante você entender que esta ordem que Jesus deu, ela precisa de todas as formas ser expressa pela igreja em obediência no momento que nós estamos vivendo, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Agora vocês podem ver a oposição tão forte, mas a manifestação ainda maior do Senhor sobre aquela circunstância. Meus irmãos, isso é que é ter a vitória, que a Bíblia nos fala, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É algo que não pode ser removido, não pode ser tirado, não tem nada, não tem força nenhuma na terra que seja suficiente para deter a igreja. Você sabia disso? Mas nós só vivenciamos estas coisas, irmãos, plenos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo.
Porque é como se aquilo que está nos machucando não faz sentido nenhum, porque o alvo que nós estamos alcançando, ele é muito superior a qualquer tipo de oposição que possa vir contra nós. Jesus falou para eles, né? E também alcançando a cada um de nós aqui. Eu estou convosco, eu vou estar convosco todos os dias. Não vos deixarei órfãos. Ele enviou o seu Espírito. Mas eu tenho por mim que a igreja ainda está um pouco assim, murcha, diante desse potencial maravilhoso. E diante dessa hora que está crescendo e nos levando para coisas desconhecidas que nós nem imaginamos, é hora do Espírito Santo de Deus ter o comando de campo. Porque Ele é aquele que lidera a igreja do Senhor Jesus na terra. Nós precisamos entrar em linha e harmonia com o desejo do coração dele. E para que isso ocorra, ou melhor, isso só deve ocorrer quando nós estivermos unânimes, como os nossos irmãos estavam e oraram ao Senhor. Unânimes. Quando a igreja mostrar essa unidade, meus irmãos, vai ser igual um raio laser passando assim, rasgando e abrindo tudo. Mas é necessário essa unidade que fez aquele lugar tremer, porque eles já estavam batizados no Espírito e estavam falando o seguinte: irmão, essa oposição não vai segurar a gente não. Nós não queremos de maneira alguma estar parados, restritos agora por essas ameaças em relação àquilo que o Senhor nos mandou. Mas importa obedecer a Deus que aos homens. Então, igreja, eu queria que você começasse a buscar esse avivamento do Senhor de uma forma unânime, para que o derramar do Espírito sobre nós seja algo que, como nós sabemos, embora a gente não sabe explicar isso, vai nos levar a um patamar de testemunho mais elevado do que temos tido até agora. E isso para que todas as nações da terra saibam que Jesus Cristo é o Senhor. Eu sei que nós vivemos dias difíceis, complicados. Todos nós temos situações em que nós nos sentimos agredidos, impedidos, limitados. Mas eu quero dizer que quando o Espírito de Deus chega avivando a igreja, a gente tem um comportamento igual ao desses irmãos aqui. Não importa as ameaças, não importa nada. Senhor, estende a tua mão e faz a obra do Senhor se manifestar através das nossas vidas, curando os enfermos, expelindo os demônios, trazendo a salvação e a libertação para todos os que crerem. E eu estou pedindo ao seu Senhor, e eu quero que a partir de hoje você comece a orar sobre isso. Meu Deus, surpreenda-nos, surpreenda-nos. Que nós possamos ver esta unção celestial ampliando, crescendo dentro de nós. Eu sei que pontualmente alguns irmãos já percebem isso, sentem esse avivamento já esquentando o coração deles. Eu sinto. Mas ainda não chegou, não. Não chegou essa plenitude. Então nós precisamos falar para Deus: Senhor, o trabalho é penoso, é difícil. Sem a unção do Senhor, nós vamos ficar sempre assim, um pouco mais encolhidos, ou cheios de dedos, ou, na verdade, impotentes diante da força que vem contra nós. O diabo e os seus anjos estão ativos na terra, todos eles são unânimes debaixo da ordem de Satanás. E nós somos o reino de Deus estendido na terra. Nós somos uma família que tem alguns que já estão na presença do Senhor, mas os outros estão na terra. E eu acho que você está aqui, não está? Não está só em espírito, não. Você está em corpo e alma, não está? Então é você, irmão. Sou eu.
somos nós que cremos que Jesus é realmente o Filho de Deus. Vamos andar nessa expectativa, nessa fé, nessa oração, nessa intercessão, igreja? Amém. Amém. Mas eu quero só concluir dizendo para vocês alguma coisa que será uma repetição, mas precisa ser pontuado. No capítulo 11 do livro de Gênesis, nós temos ali a Torre de Babel. E na Torre de Babel, Deus desceu para ver o que estava acontecendo. Nós sabemos que aquela geração lá era uma geração diferenciada, né, em relação às outras, às demais. E logo depois do dilúvio, né, sobraram poucas pessoas, mas eles se multiplicaram e, temendo o dilúvio, duvidando das promessas que Deus tinha feito para eles, de que as águas não iriam mais destruir, como aconteceu ali, colocou no céu o arco-íris como uma lembrança da sua promessa, mas eles não creram nisso. E Deus queria que eles se espalhassem, falou para eles se espalharem sobre toda a terra, povoar a terra, mas eles se concentraram num lugar só e disseram, não, nós vamos construir uma torre. Uma torre que, na verdade, é uma cidade vertical. Quando, se por acaso vier um outro dilúvio, nós não pereceremos. Deus desceu para ver aquela obra. Lá tinham engenheiros, tinha aquele pessoal que fazia os tijolos, a produção ali, tinham pessoas de grande capacidade intelectual. O projeto deles era um projeto que até hoje, se fosse visto, chamaria a atenção do mundo inteiro. E aquilo começou. Deus desceu, então, para ver aí a evolução da obra, né? E o Senhor falou uma coisa, não haverá impossíveis para eles. Como? O homem é a imagem e a semelhança de Deus. Eles refletem a mim mesmo. Foram criados por mim. Eles têm algo que, quando é ativado, é impossível de ser detido. Isso é uma característica divina que está no homem. Mas eles estavam num caminho diferente. Eles estavam na desobediência. Então Deus desligou a chave. Aí de uma hora para outra, conversando com o outro lá, eu trago o tesouro ali. O que você falou? Você não me ouviu, não? A confusão está acontecendo naquele lugar. A Babel virou realmente uma Babel. O Senhor virou a chave. Presta atenção nessa chave. Venha comigo agora no Evangelho de João. Você já leu isso, já decorou isso. Mas fica assim aquela coisa escondida, né? Dentro da palavra do Senhor. Capítulo 17, Jesus fazendo oração. Versículo 6, Jesus fala, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós.
Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O batismo mostra isso muito claramente, essa desconexão do mundo conosco ali, quando somos mergulhados nas águas. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Não peço que os tires... Quem está querendo ir para o céu depressa aí, pode tirar o cavalinho da chuva, porque Jesus orou diferente. Não rogo que os tires do mundo. Versículo 15, né? Não peço que os tires do mundo, isso. E sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes. Olha aqui na Bíblia já está falando no nosso respeito. Ó. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quantos creram? Tem gente que ficou com o braço para baixo aí. Olha, gente, o arrebatamento está chegando. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim, olha a chave, a fim de que todos sejam um. Tem jeito? Se Jesus orou, tem, mas eu, na minha visão natural, acho muito complicado. Como é que eu vou ser um com o Eduardo? O Eduardo é bem diferente de mim. Como é que eu vou ser um com o Juninho? O Juninho é totalmente diferente de mim. E assim todos nós, cada um é cada um. Essa unidade, como que ela pode ser expressa? Mas Jesus está insistindo aqui. Por quê? A chave só vira quando isso acontece. A fim de que todos sejam um, como tu és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí a coisa pega. Aí o mundo vai ser impactado fortemente pelo testemunho da igreja. Então, querido irmão, isso aqui é a nossa... Quem faz essa unidade aqui, quem promove ela é o Espírito Santo de Deus. Ela já existe em espírito, mas ela tem que ser manifestada na nossa vida de comunhão diária, contínua, uns com os outros, amando-nos uns aos outros como Jesus nos ama, tendo tempo com o irmão, tendo comunhão em volta da mesa, andando na rua, visitando alguma outra pessoa, que seja um necessitado de uma visita. Não sei, tem N coisas que nós podemos fazer para facilitar a manifestação desta unidade. Lembra, igreja, o que vira essa chave, que faz com que o impossível se torne possível, é a unidade dos homens. Se ela estiver voltada para o lado errado, Deus desce do céu outra vez e desfaz. Mas quando ela é apontada, quando nós estamos vendo aqui nas Escrituras, para esses últimos dias, agora que o Filho de Deus já foi manifestado, ela tem que ter um efeito muito mais pronunciado, muito mais profundo. Lembra do raio laser? Com todos voltados para o mesmo lugar, o feixe de luz é todo concentrado, não espalha igual essa luz assim, não fica assim espalhando, vai num lugar só. E nós sabemos o poder que o homem já descobriu nessa unidade, até mesmo em elementos da natureza. Curva sua cabeça agora. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui numa condição, Senhor Deus, muito privilegiada, mas também um pouco desconfortável. Porque nós entendemos que tem mais. A hora
aquilo que está em volta de nós está gritando, precisa mais, mais, mais do Senhor. Tem muito mais, ó Deus, na revelação do Senhor que nós temos alcançado. Tem muito mais daquilo que são as realizações do Senhor que ainda também não foram alcançadas. Nos ajuda, Senhor Deus, a contribuir contigo, para que essa unidade seja manifestada e o teu amor venha sobre nós, derretendo toda iniquidade, derretendo toda amargura, derretendo toda divisão e tirando de nós aquilo que não vem do Senhor para nós, mas que muitas vezes nós guardamos e conservamos por causa dessa carne, ó Deus, que ainda está presente, mas embora nós a rejeitamos agora, meu Deus, nos ajuda, nos abençoa, derrama sobre nós com mais poder do que nós temos experimentado até agora, a tua presença, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, é isso que nós estamos pedindo, estamos aguardando e vamos nos esforçando para que essa unidade tenha essa expressão e flua o poder de Deus através de nós, em nome de Jesus. Sentados mesmo, coloque a sua mão na sua cabeça. E repito o que eu vou falar aqui. Pai, Filho e Espírito Santo, Tu és santo, santo, santo. O Senhor Deus triuno, o Todo-Poderoso, o meu Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Pai, me abençoa, me guarda, faz resplandecer Teu rosto sobre mim, tenha misericórdia de mim, levanta sobre mim a Tua face e me dê a paz. Amém. Senhor te abençoe, irmão querido.